Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 121. Ao ver Duke e Little Black se juntarem à batalha, a confiança de David cresceu. Agora eles poderiam atacar rapidamente o zumbi titã de vários ângulos e direções. Aproveitando a lacuna evolutiva do zumbi titã, David começou a fazer arranjos. Arnold, continue atacando pela direita. Cola e Little Black, ataquem pela esquerda. Sally, recue e proteja Sophie. Se alguém se machucar, Sophie deve iniciar imediatamente o Celarearing. Duke, ouça meus comandos e haja de acordo. Ao ouvir as instruções de David, todos concordaram. Cola e Little Black soltaram um som baixo. Vendo Little Black voltar para o seu lado, Cola estendeu suas garras de gato e bateu em sua cabeça. Como se estivesse lembrando Little Black de ser cauteloso. Neste momento, Little Black foi totalmente ativado no modo Elion, e seus olhos emitiram um brilho verde aterrorizante enquanto ele olhava para o zumbi titã. Inicialmente, Little Black foi imprudente e se machucou porque não havia compreendido totalmente a força do titã zumbi. Agora ele se tornou cauteloso, mantendo um olhar atento sobre seu oponente. O zumbi titã emitiu outro som penetrante, e uma pitada de desdém e desprezo apareceu nos rostos das pessoas diante dele. Neste momento, sofreu uma evolução secundária, e a dureza da sua pele aumentou significativamente em comparação com antes, resultando em uma defesa várias vezes mais forte do que antes. Este era o aspecto aterrorizante do zumbi titã, ele poderia converter a energia armazenada em seu corpo em força defensiva em sua pele externa. Através deste método, poderia levar sua defesa a um nível horrível. O sangue que fluiu anteriormente era energia armazenada ao devorar zumbis de nível inferior. Então agora, a força do zumbi titã era ainda mais assustadora do que a de uma superpotência de quarto nível. Sentindo o peso e a majestade do zumbi titã, David agarrou com força sua faca curta de liga leve. Ele entendeu que o zumbi titã estava se tornando cada vez mais difícil de lidar. A única solução era cercá-lo, mesmo que não pudessem causar danos substanciais ao seu corpo. Pelo menos eles poderiam criar uma oportunidade, e essa oportunidade era o objetivo de David. Enquanto observavam o zumbi titã se mover lentamente em direção a eles, David deu a ordem e o trio, David, Arnold, Cola, atacou. Eles tiveram que tomar a iniciativa e atacar antes que o zumbi titã lançasse seu ataque, a fim de assumir o controle da situação. David empregou a mesma técnica, balançando ferozmente sua faca curta de liga leve no peito do zumbi titã. No entanto, desta vez, não houve som. E no momento em que a faca curta de liga leve tocou sua pele, ela pareceu ser atraída magneticamente, tornando impossível para David puxar a faca para trás, por mais que tentasse. O mesmo aconteceu com os ataques de lobisomem de Arnold e com os ataques de Cola e Little Black. Terror! Esta defesa é muito assustadora! O coração de David estremeceu. Pelo canto do olho, ele viu o punho do zumbi titã, do tamanho de um saco de areia, aparecer acima de sua cabeça. O zumbi titã olhou para David com uma expressão brincalhona nos olhos e então bateu implacavelmente com o punho em sua cabeça. Isso surpreendeu a todos, e eles tentaram desesperadamente intervir e ajudar David. Mas os movimentos do zumbi titã eram muito rápidos, não lhes dando tempo para reagir. David, tenha cuidado! Sally gritou ansiosamente para ele. Acho que você deveria dar uma olhada. Neste momento, David amaldiçoou interiormente e sem hesitação ativou o Space Blade, balançando com toda a sua força em direção ao punho descendente. Um som profundo e abafado explodiu nos ouvidos de David como um sino tocando.
Imediatamente, o espaço ao seu redor se distorceu intensamente, formando um vórtice de ar. Devido ao tremendo impacto, David foi jogado contra a parede, com os ouvidos zumbindo. Depois de um momento de atordoamento, David finalmente reagiu e olhou para o titã zumbi. Embora o ataque de David tenha lhe proporcionado algum tempo para escapar, ele não causou nenhum dano ao titã zumbi. Pelo contrário, o recuo foi tão poderoso que o deixou abalado internamente. No entanto, isso fez perceber que a lâmina espacial não foi atraída magneticamente quando tocou a pele do titã zumbi. David sentiu que poderia ser devido à natureza do elemento espaço. Com essa percepção, ele agora tinha uma arma útil para enfrentar o titã zumbi. Ele rapidamente se levantou, olhando ferozmente para o titã zumbi e gritou: "Sua fera! Hoje eu vou massacrar você!" David admitiu que desde seu renascimento não havia experimentado tal humilhação. Em um instante, sua raiva aumentou e ele liberou todo o seu poder de fogo. Sem qualquer hesitação, ele atacou o titã zumbi, colidindo com ele de forma imprudente. O titã zumbi parecia reconhecer o poder da Space Blade e constantemente agitava as mãos para se defender, o que criava oportunidades para Arnold e os outros. Logo, eles enfrentaram o titã zumbi em uma guerra de guerrilha usando sua vantagem de velocidade. De repente, Little Black mordeu ferozmente o tornozelo do titã zumbi, pegando-o desprevenido e fazendo-o tropeçar. Vendo isso, David gritou rapidamente para Duke: "Duke, agora!" Duke, que já estava preparado, imediatamente lançou a técnica Shadow Control contra o titã zumbi, mesmo que ele sofresse uma reação negativa. No entanto, Duke acreditava que havia um motivo para o pedido de David. Instantaneamente, o corpo do titã zumbi enrijeceu, inclinando-se no ar, expondo o pescoço. Vendo isso, David não hesitou e pegou uma metralhadora pesada do espaço. "Sua fera! Hoje, vou garantir que você morra!" Você entende o dano de uma metralhadora pesada? David puxou o gatilho implacavelmente, disparando balas no pescoço do titã zumbi. Embora soubesse que o pescoço não era o ponto fraco do titã zumbi, parecia ser o único ponto de avanço em comparação com outras áreas. A metralhadora pesada de brilho azul, como um deus da guerra sanguinário, ferozmente cobriu o pescoço do titã zumbi com balas. O titã zumbi não teve chance de se mover e seu corpo foi constantemente atingido por balas. Fios de fumaça branca subiam de sua pele blindada quando a metralhadora pesada entrou em ação. Vendo os resultados, David rapidamente sinalizou para Duke parar e recuperou 10 granadas altamente explosivas do arsenal. Neste momento, devido à força das balas, o corpo do titã zumbi foi empurrado para a janela, sem espaço para recuar. David puxou os pinos das 10 granadas enquanto caminhava para a frente. Quando chegou à frente do titã zumbi, ele lançou todas as granadas. Morrer! David pendurou o pacote de alta granadas explosivas no corpo do titã zumbi, seu tom gelado. Então, levantando o pé, ele exerceu toda a sua força e chutou ferozmente contra o titã zumbi. Capítulo 122. O som de vidro quebrando ressoou instantaneamente. O chute de David foi o culminar da força total de um Esper de nível 6, chutando inesperadamente o zumbi titã para fora do corredor. Então, o zumbi titã zombou e todo o seu corpo começou a cair. Naquele momento, o zumbi titã de repente estendeu sua mão grande e agarrou ferozmente o braço de David. Caramba! Pego pelo zumbi titã, David não teve forças para lutar devido ao poderoso ataque anterior. Arnold, Sally e os outros ficaram chocados quando viram isso. Eles imediatamente quiseram correr para agarrar David. No entanto, a velocidade de queda do zumbi titã foi muito rápida. Antes que pudessem alcançar David, ele e o zumbi titã caíram no chão. O zumbi titã agarrou David com força, olhando para ele com uma expressão estranha.
Parecia determinado a derrubá-lo como escudo, mesmo que isso significasse morrermos juntos. Ao mesmo tempo, fios de fumaça branca começaram a emanar das granadas altamente explosivas em seu corpo, que explodiriam completamente em poucos segundos. Sua maldita fera, você acha que pode me usar como escudo? Sonhe! David olhou ferozmente para o zumbi titã e imediatamente manifestou a lâmina do espaço em sua mão. Ao mesmo tempo, ele abriu um portal espacial. Quando a lâmina do espaço atingiu o braço do zumbi titã, metade do corpo de David já havia entrado no portal espacial. A lâmina do espaço atingiu o corpo do zumbi titã, produzindo uma série de faíscas. O aperto na mão de David também afrouxou ligeiramente. Vendo isso, David rapidamente reuniu o que restava de força para se libertar de suas garras e então disparou. Ele entrou no portal espacial. No momento em que o portal se fechou, as granadas altamente explosivas começaram a explodir de repente. Estrondo. O som de 10 agudos. A detonação de granadas explosivas fez com que todo o edifício tremesse ligeiramente. As pessoas no corredor rapidamente se estabilizaram e correram para a varanda, olhando para baixo. Eles viram uma fumaça branca misturada com uma fumaça vermelha se espalhando. A fumaça branca era proveniente dos vapores nitrosos gerados pela explosão das granadas altamente explosivas. E o vermelho era a névoa de sangue do corpo do zumbi titã sendo destruído. No entanto, as expressões nos rostos de todos estavam cheias de tristeza porque quando olhavam para aquela névoa de sangue, pareciam pensar em algo que não podiam aceitar. Davi! Davi! Sally se ajoelhou no chão, gritando freneticamente enquanto olhava para o chão. Depois de ligar várias vezes sem resposta, as lágrimas escorreram lentamente pelo seu rosto delicado. David, não me assuste, ok? Responda rápido, David. Sally parecia antecipar alguma coisa, chorando e chamando o nome de David. Arnold e Duke também exibiam expressões de profunda tristeza em seus rostos. Eles não queriam aceitar esta realidade. Mas caindo de tal altura, juntamente com 10 granadas altamente explosivas explodindo nas proximidades, mesmo um homem de ferro não teria chance de sobrevivência. Instantaneamente, eles começaram a se culpar, lamentando não terem corrido mais rápido antes, caso contrário a situação não teria sido assim. Enquanto eles olhavam para a névoa de sangue persistente abaixo, o humor de todos caiu ao extremo. E naquele momento, uma leve tosse veio de repente de baixo. Os corações dos poucos indivíduos tremeram. Pare de lamentar, eu não estou morto. Droga! Esse bastardo é realmente astuto. Ao ouvir essa voz familiar, o grupo ficou momentaneamente atordoado antes que seus rostos imediatamente se iluminassem de excitação. Eles perceberam que essa voz pertencia a David. Ser capaz de falar e xingar, isso parece uma pessoa morta? Sally levantou-se rapidamente do chão e desceu correndo, com os outros logo atrás. Acontece que no momento em que as granadas altamente explosivas explodiram, David havia entrado completamente no portal espacial. Originalmente, ele deveria se teletransportar atrás dos outros. Mas quem diria que o poder das granadas altamente explosivas era muito grande, sacudindo diretamente o espaço e fazendo com que seu local de teletransporte mudasse, mandando-o para o chão. Felizmente, ele evitou completamente os danos da explosão das granadas altamente explosivas. Breve. Sally seguiu o som e correu para o lado de David. Nesse momento, ele estava encostado em um carro sucateado, tossindo continuamente. Acho que você deveria dar uma olhada. David, você está bem? Sally se agachou e perguntou preocupada. Depois de um momento, David acenou com a mão e levantou-se lentamente. Estou bem, só fui sufocado pela fumaça do alto. Granadas explosivas. Depois de confirmar que David não tinha nenhum ferimento com risco de vida, Sally soltou um profundo suspiro de alívio. Era muito perigoso agora, não faça algo assim de novo. Antes de David terminar de tossir, Sally disse com raiva.
Eu não vou permitir que você brinque com sua vida. Qualquer pessoa da nossa equipe pode faltar, menos você. Ainda há muitas coisas que eu não te contei. Enquanto ela falava, a expressão de Sally mudou repentinamente. Com a raiva agora, ela corou lentamente e ficou tímida. Isso fez David rir desamparadamente e disse: lembro-me, da próxima vez com certeza ligarei para você e poderemos ter uma boa conversa. David apontou para o céu acima. Eca! Não diga essas coisas. Sally rapidamente cobriu a boca e disse. Nesse momento, Arnold e os outros dois chegaram. David, você está bem? Você se machucou em algum lugar? Depois de confirmar que David estava bem, todos soltaram um suspiro de alívio. David era muito importante para eles. Mesmo que eles tenham se tornado indivíduos fortalecidos que poderiam se manter sozinhos e matar zumbis. Mas em seus corações, Davi era a pessoa mais forte e mais sábia. Além disso, a razão pela qual eles foram capazes de despertar os seus poderes e se tornar indivíduos capacitados foi por causa de David. Caminhando até o local onde o zumbi titã explodiu antes. David viu pedaços de carne e membros pretos e vermelhos. O outrora imponente zumbi titã foi reduzido a uma pilha de carne pelas granadas altamente explosivas. Vendo o chão vermelho sangue, a voz do sistema soou nos ouvidos de David. Jim! Parabéns ao anfitrião por obter um cristal de defesa. Jim! Parabéns ao anfitrião por ativar 100 vezes o ataque crítico e obter 100 cristais de defesa. 1. Cristais de defesa. Ao ouvir as palavras do sistema, David ficou um tanto confuso. Foi a primeira vez que ouviu falar desse tipo de cristal. Então, ele perguntou silenciosamente ao sistema em sua mente sobre a função dos cristais de defesa. Depois de aprender que eles poderiam fortalecer a defesa de qualquer objeto ou pessoa, David assentiu interiormente e não se aprofundou mais no assunto. Ele então encontrou sua faca curta de liga leve e segurou-a na mão. Nesse momento, Little Black e Cola também desceram e, ao verem David, aproximaram-se dos seus pés. Parecia que eles também pensavam que David havia morrido antes e agora estavam claramente entusiasmados. Até Cola, que normalmente era indiferente, continuou circulando em volta das pernas de David, sem demonstrar intenção de ir embora. Capítulo 123. No entanto, o observador David percebeu que Little Black parecia estar constantemente olhando para o andar intermediário do prédio e farejando com o nariz, como se houvesse um perfume especial naquele andar. Isso despertou a curiosidade de David. O Little Black, sendo um cão infernal, tinha um olfato centenas de vezes mais forte que o dos cães comuns. Para que ele pudesse detectar até mesmo odores leves e especiais no ar. Mesmo que estivesse a vários quarteirões de distância, não foi problema para Little Black. Portanto, David também olhou com curiosidade para aquele andar do prédio, sentindo um leve interesse. O que quer que tenha chamado a atenção de Little Black não poderia ser comum. Podem ser alguns cristais de qualidade excepcional. Então, David decidiu ir investigar. Vocês esperem no carro, vou voltar e pegar alguma coisa. Depois de dar um motivo casualmente, David levou Little Black de volta para o prédio. A razão pela qual ele não contou a verdade a Arnold e aos outros foi que David estava com medo de que pudesse haver outros zumbis de nível superior no andar de cima. Se fosse esse o caso, eles não teriam mais energia para lutar novamente depois de passarem por uma batalha. Ele fez isso para proteger a vida dos membros de sua equipe. Afinal, na sua opinião, algumas dificuldades deveriam ser suportadas apenas por David. Se toda a sua equipe morresse, ele se arrependeria nesta vida. Ouvindo o que Davi disse, Sally estava cética, mas ainda assentiu e voltou para o carro. Cola também ficou com uma expressão confusa e olhou para a figura de David por um tempo, depois gritou baixinho e pulou nos braços de Sally. Entrando no prédio mais uma vez, Little Black continuou a farejar à frente, procurando diligentemente aquele cheiro especial. David seguiu atrás dele.
segurando a faca curta com uma expressão cautelosa, com medo de encontrar outro zumbi titã. Se isso acontecesse, o melhor a fazer seria correr rapidamente com Little Black. Embora David tivesse muitas granadas altamente explosivas em seu sistema de armazenamento, ele não queria experimentar a sensação de ser sufocado novamente. Seguindo Little Black de um andar após o outro, Little Black parou nas escadas do 38º andar do prédio. Ele abanou o rabo na direção de David, indicando que o cheiro especial vinha daqui. Nesse ponto, David também sentiu um leve cheiro no ar. No entanto, ele sentiu que esse cheiro era um tanto peculiar. Era como o cheiro de um cadáver, ao mesmo tempo que lembrava o cheiro de certas substâncias químicas. Isso deixou ainda mais confuso. Depois de garantir que não havia perigo nos arredores, David caminhou lentamente até a entrada deste andar. Quando ele viu que a porta aqui era uma porta de alta segurança que exigia um cartão para entrar, as sobrancelhas de David franziram ligeiramente. Porque ele sabia que essas portas normalmente não eram instaladas em locais regulares. Eles só foram instalados em laboratórios secretos e bases importantes que exigiam confidencialidade e controle de acesso. Em outras palavras, este local poderia ser um laboratório ou uma importante base secreta. Depois de contemplar por um momento, David decidiu entrar e dar uma olhada. Little Black, espere aqui obedientemente. Se houver algum perigo, fuja rápido. David não planejou trazer Little Black para dentro. Se realmente houvesse perigo lá dentro, ele não achou que fosse uma escolha sábia. Além disso, se houvesse perigo lá fora, o Little Black que ficasse do lado de fora poderia transmitir rapidamente a informação para ele, garantindo sua segurança. Ao ouvir as palavras de David, o Little Black se agachou obedientemente e acenou com a cabeça, erguendo as orelhas com atenção, observando cautelosamente os arredores. Naquele momento, David ativou o portão do espaço. O poderoso portão do espaço poderia superar qualquer obstáculo e entrar em qualquer espaço que Rodifar desejasse. Portanto, uma porta de segurança não poderia impedir a entrada de David. Acho que você deveria dar uma olhada. Quando um halo deslumbrante apareceu, o portão do espaço se materializou lentamente na frente de David. Ele saltou em direção ao portão e desapareceu no vazio. Enquanto o portão do espaço se fechava gradualmente, deixando apenas Little Black do lado de fora. Outro halo deslumbrante apareceu e David saiu lentamente do halo atrás da porta de segurança. Havia duas enormes portas de vidro atrás da porta de segurança, com pequenos símbolos pretos e amarelos de risco biológico afixados nelas. Isso imediatamente fez David entender que provavelmente se tratava de um laboratório secreto. No entanto, David não tinha ideia do que eles estavam experimentando. Ele lentamente abriu as portas de vidro e entrou. No instante em que abriu as portas de vidro, o leve cheiro de decomposição e substâncias químicas no ar de repente invadiu suas narinas. Isso fez com que David involuntariamente franzisse as sobrancelhas com força e rapidamente cobrisse o nariz com a mão para evitar que o odor forte prejudicasse seu corpo. Depois de entrar pelas portas de vidro, David continuou caminhando. À sua frente havia um corredor espaçoso com várias prateleiras embutidas nas paredes de ambos os lados, exibindo uma grande variedade de substâncias químicas. David continuou avançando e ainda havia uma enorme porta de vidro à frente. O pequeno símbolo preto e amarelo de risco biológico também estava fixado nele. Isso fez David suspirar de emoção. O tamanho deste laboratório era inesperadamente grande. Ele levou mais de 10 minutos apenas para caminhar da porta de segurança até aquele ponto. Suprimindo suas dúvidas internas, David continuou em frente. Depois de caminhar cerca de 10 minutos, David finalmente chegou ao centro do laboratório. No entanto, assim que entrou nesta área, ficou surpreso com a visão à sua frente. À sua frente havia um salão espaçoso repleto de vários instrumentos experimentais, bem como produtos químicos e equipamentos para experimentos. No meio do corredor, havia cerca de uma dúzia de potes de vidro de tamanhos diferentes, cheios de um líquido amarelo.
olhando para a cor escura do líquido dentro. David especulou que o odor podre que pairava no ar antes devia ter vindo daqui. Ao mesmo tempo, David percebeu que esses líquidos pareciam estar encharcando alguma coisa. Ele rapidamente se aproximou para olhar mais de perto e descobriu que os líquidos continham cadáveres de zumbis. Isso surpreendeu mais uma vez. Como pode haver tantos cadáveres de zumbis aqui? David não pôde deixar de perguntar. Ao mesmo tempo, ele observou cuidadosamente esses cadáveres e descobriu que variavam em classificação. Havia zumbis de baixo e alto escalão, bem como alguns zumbis de nível intermediário. Poderia haver pessoas neste mundo que tivessem o hobby de preservar cadáveres de zumbis? David ficou cada vez mais confuso. Ele não tinha ideia para que servia esse laboratório, ou mesmo para que serviam esses cadáveres de zumbis embebidos em líquido amarelo. Ele começou a vagar pelo laboratório, na esperança de encontrar algumas pistas. Capítulo 124. De repente, quando David se aproximou de um canto do laboratório, uma grande mesa de operação à sua frente chamou instantaneamente sua atenção. Tem até uma mesa de operação? Que estranho. Ao mesmo tempo, quando David se aproximou da mesa, percebeu que algo parecia estar sobre ela. Após uma inspeção mais detalhada, David percebeu que não era uma pessoa deitada sobre a mesa, mas o cadáver de um zumbi. Além disso, o corpo do zumbi parecia ter sido dissecado por alguém, com cortes cobrindo várias partes do corpo, e certas partes foram até mesmo cortadas e cuidadosamente colocadas de lado. Examinando os pedaços de carne bem organizados e os órgãos faltantes, David mais uma vez ficou confuso. Ele nunca esperou que houvesse pessoas dissecando zumbis neste mundo. No mundo anterior, ele tinha ouvido de alguns sobreviventes que havia cientistas que contrataram seres sobrenaturais para capturar zumbis com o propósito de realizar estudos de dissecação em busca de uma poderosa fonte de energia. No entanto, essa afirmação sempre foi considerada um boato, e nenhum cientista jamais extraiu energia de um zumbi com sucesso. Então, David olhou para o zumbi dissecado com um leve aceno de cabeça, então se preparou para se virar e sair. Mas quando ele estava prestes a se virar, de repente sentiu uma leve flutuação de energia no vazio. Embora a energia fosse fraca, David, sendo um usuário de habilidade espacial, foi capaz de senti-lo. Isso fez David parar imediatamente e olhar para o zumbi na mesa de operação. O que está acontecendo? Como pode haver flutuações de energia? De onde vem? Aproximando-se da mesa, David examinou cuidadosamente o corpo do zumbi e a área ao redor, cheio de curiosidade. Assim que se aproximou do cadáver, sentiu uma flutuação de energia ainda mais forte. Uau! Está vindo do corpo do zumbi. Será que existe realmente alguma energia misteriosa contida no corpo do zumbi? Agora David estava completamente interessado. Ele observou cuidadosamente o corpo do zumbi e concluiu que era um zumbi de baixo nível. Neste momento, todos os 4 membros do zumbi foram decepados e alguns órgãos podres foram cortados. Apenas o coração permaneceu intacto. David se aproximou do coração, concentrando seus sentidos. Como um usuário de habilidade espacial, ele podia perceber claramente quaisquer flutuações de energia no espaço circundante. No momento em que se aproximou do coração do zumbi, ele pôde sentir claramente ondas de energia concentrada emanando de dentro. É isso! Exclamou David com entusiasmo. Embora ele ainda não soubesse como aproveitar essa energia misteriosa, ele sentiu uma onda de excitação inexplicável. Depois de pensar por um momento, David ativou sua lâmina espacial. Como o cadáver já estava em pedaços, outro corte não faria diferença. A lâmina espacial brilhou com uma luz fraca enquanto David cortava cuidadosamente o coração do cadáver. Depois de alguns minutos, ele extraiu com sucesso o coração do corpo. Ao olhar para o coração, David franziu as sobrancelhas. Ele percebeu que o coração não mostrava sinais de decomposição e até mesmo os vasos sanguíneos eram claramente visíveis.
Se não fosse pelo fato de que David o havia desenterrado pessoalmente do corpo do zumbi, ele teria acreditado que era um coração humano normal. Ao olhar para esse coração peculiar, David instintivamente estendeu a mão e tocou-o com a ponta do dedo. Assim que a ponta do dedo tocou a superfície do coração, ele sentiu uma sensação de calor, que se espalhou lentamente da ponta do dedo até o braço e depois por todo o corpo. Breve. A sensação de calor começou a se intensificar e parecia fluir pelas veias e pontos de acupuntura de David, fazendo-os tremer. Energia, é realmente energia. Sentindo essa sensação, David de repente abriu os olhos e exclamou com entusiasmo. Como usuário de habilidade de nível 6, sua percepção de energia superava em muito a de uma pessoa comum. Então ele imediatamente reconheceu isso como energia. Só então, a voz do sistema também soou nos ouvidos de David. Jim! Parabéns, anfitrião, por subir de nível para se tornar um usuário de habilidade de nível 7. O quê? Subiu de nível de novo? Ao ouvir a voz do sistema, David gritou de entusiasmo. Ele não esperava que esse poder inexplicável lhe trouxesse diretamente um upgrade de nível. Mas antes que a voz do sistema desaparecesse, ela continuou a soar em seus ouvidos. Acho que você deveria dar uma olhada. Jim! Parabéns, anfitrião, por adquirir um cristal primário. Parabéns, anfitrião. Ao desencadear um acerto crítico 100 vezes maior e obter 100 cristais primários. Jim! Parabéns, anfitrião, por adquirir a habilidade do tipo ataque, decadência. Uma nova habilidade? E está na categoria de ataque. David ficou instantaneamente perplexo. Ele sabia que era um usuário desperto de habilidade espacial e, de acordo com o bom senso, um usuário de habilidade só poderia despertar habilidades dentro de uma única categoria. Então, por que ele de repente ganhou uma habilidade do tipo ataque? O sistema pareceu entender a confusão de David e explicou imediatamente. Como o hospedeiro sentiu a energia obtida do zumbi enfurecido, ele ativou o segundo espaço de habilidade do hospedeiro. No futuro, diferentes slots de habilidade serão ativados com base na fonte de energia obtida pelo hospedeiro. Nota: até 3 slots de habilidade podem ser ativados, e posteriormente, é possível empilhar o mesmo tipo de slot de habilidade. Ao ouvir a explicação do sistema, David percebeu de repente. Descobriu-se que diferentes fontes de energia poderiam ativar diferentes slots de habilidade para o usuário da habilidade. Como seu despertar anterior de habilidades estava relacionado a um zumbi espacial, o primeiro slot de habilidade que ele ativou foi para a categoria espacial. Agora, por que ele entrou em contato com o cadáver de um zumbi enfurecido, naturalmente? O slot de habilidade ativado era para a categoria de combate. Assim que entendeu, ele perguntou sobre a função da habilidade decadência. Jim. Respondendo ao anfitrião. Esta habilidade é a habilidade definitiva do zumbi enfurecido. Quando ativada, qualquer objeto tocado pelo hospedeiro irá decair completamente em 30 segundos. Depois de usar, há um tempo de espera de 10 segundos, que diminuirá gradualmente com base no nível do host. Uau! Algum objeto? Isso significa que não há limitações. Compreendendo o significado implícito por trás das palavras do sistema, David cerrou o punho com força e disse com entusiasmo. Para David, essa já era uma habilidade de ataque incrivelmente poderosa. Quando combinado com seu portão espacial, ele poderia atacar livremente qualquer inimigo. A julgar pelo nome, Zumbi Enfurecido, David sentiu que essa habilidade devia ter um poder significativo. Com estes pensamentos em mente, David decidiu experimentar e testar a extensão do seu poder. Capítulo 125. David estendeu a mão em direção a uma prateleira de ferro próxima, ao mesmo tempo cantando silenciosamente a palavra decadência em sua mente. De repente, David sentiu um lampejo em sua mente. Um poder inexplicável surgiu de dentro de seu corpo até a ponta dos dedos.
Esse poder estava aumentando e parecia carregar um toque de malevolência enquanto se dirigia direto para a prateleira de ferro. Um som penetrante ressoou instantaneamente quando o vapor branco emanou da prateleira de ferro ao entrar em contato com a mão de David. Então, a prateleira de ferro começou a deteriorar-se rapidamente, como se tivesse sido encharcada com algum tipo de produto químico. Em menos de um minuto, o tubo de aço, que originalmente era tão grosso quanto o braço de uma criança, transformou-se em uma poça de líquido preto de ferro. Mas que... Essa habilidade é muito assustadora, não é? David exclamou surpreso ao olhar para o líquido de ferro no chão. Ele não esperava que essa habilidade fosse tão brutal, capaz de corroer e decompor instantaneamente até mesmo objetos de ferro. Se ele encontrasse alguns zumbis de baixo nível, eles teriam sido reduzidos a uma poça de sangue podre há muito tempo. De repente, David ficou encantado. Com essa habilidade, ele economizaria muita energia ao lidar com zumbis de baixo nível. Quando ele liberou essa habilidade agora há pouco, ele pôde sentir claramente que o consumo de energia era mínimo. No entanto, o poder era incrivelmente potente. Para um usuário habilidoso, era a habilidade mais eficiente. Afinal, em combate, além das habilidades, a resistência de um usuário de habilidade era o fator mais crucial. Determinava a duração e a eficiência das lutas de um usuário de habilidade, permitindo-lhes caçar mais zumbis e se proteger. Depois de vasculhar o laboratório e não encontrar outras fontes de energia para extrair, David abriu o portão espacial e saiu. Little Black, que estava agachado na porta, abanou o rabo e latiu alegremente ao ver David saindo. Little Black, tive uma boa colheita hoje. David estendeu a mão e esfregou a cabeça de Little Black, dizendo com entusiasmo. Little Black pareceu entender as palavras de David mais uma vez e deu um pulo de entusiasmo. David saiu do prédio. Então ele entrou em um veículo off-road. Você encontrou alguma coisa lá dentro? Sally, que estava no banco do passageiro, perguntou enquanto acariciava a cola adormecida em seus braços. Não encontrei nada, apenas um prédio vazio. David não mencionou o laboratório ou o fato de que ele havia atualizado para um usuário de habilidade de nível 7 e adquirido outro ataque. Habilidade de tipo. Vendo a expressão calma de David, ninguém suspeitou de nada. Então, David ligou o carro, pisou no acelerador e seguiu em direção à base. Ao chegar à base, David estacionou o carro e chegou na entrada da base. Outras pessoas, exaustas da batalha, entraram para descansar e recuperar a energia. Little Black também seguiu cola e entrou lentamente. Vendo que não havia ninguém por perto, David começou a inspecionar sua base. Embora a base já tivesse sido atualizada para uma base de ferro preto, com defesa e ocultação significativamente melhoradas, David sentiu-se insatisfeito. Vivendo em um mundo cheio de crises constantes, David teve que tornar seu esconderijo ainda mais forte. Então, ele convocou o cristal defensivo. Olhando para o cristal triangular brilhante em sua mão, um pensamento passou pela mente de David. Ele decidiu ver se poderia usá-lo para atualizar o nível de sua base e invocou diretamente o sistema em sua mente. Sistema, quantas defesas? Cristais do tipo são necessários para atualizar a base de ferro preto para uma base de bronze? David perguntou. Jim. Responda, anfitrião. Acho que você deveria dar uma olhada. Para atualizar a base de ferro negro para o nível base de bronze, são necessários 20 cristais de defesa. Para atualizar o nível base bronze para prata, são necessários 30 cristais de defesa. O host pode continuar de maneira semelhante para atualizações subsequentes. Ouvindo a voz do sistema, David assentiu silenciosamente. Após o ataque crítico 100 vezes maior, ele agora tinha 100 cristais de defesa em seu armazenamento. Isso significava que ele só poderia atualizar a base em 3 níveis, no máximo, para o nível ouro. No entanto, David não planejou gastar todos os cristais de defesa porque, estritamente falando, esses cristais eram de raridade média.
Isso significa que eles poderiam não apenas melhorar a defesa dos edifícios, mas também fornecer suporte aos veículos e até ao corpo humano. Sem hesitar, David gastou 20 cristais de defesa e atualizou a base de ferro para o nível prata. Jim. Parabéns ao anfitrião por atualizar a base de ferro negro para a Fortaleza de Prata. Cristais de defesa são raros, então apenas dezenas são necessários para atualizações. A voz do sistema ressoou rapidamente nos ouvidos de David. Ao mesmo tempo, David olhou para a base à sua frente. De repente, uma luz prateada brilhou no vazio, envolvendo rapidamente toda a base. Sob a cobertura desta luz prateada, a base emitia fracas ondas de energia no vazio, e sua cor geral mudava continuamente. Da cor escura inicial, transformou-se em um tom mais oculto e escuro, lembrando a noite. Mesmo estando bem na frente dele, David não conseguia sentir a presença da base. Ao mesmo tempo, sentiu uma força invencível emanando de dentro da base. Então, esta é a base do nível prata? É incrível! Sentindo esse poder penetrante, David não pôde deixar de ficar maravilhado com a existência de uma base de nível prata. Ele acreditava que a força defensiva do abrigo de sua equipe aumentaria muito, garantindo a segurança dos integrantes da equipe. Entre seu grupo, David e Arnold possuíam habilidades que possuíam algumas capacidades defensivas. Por outro lado, Duke, Sally e Sophie eram magos puros e relativamente vulneráveis. Por isso, suas próprias capacidades defensivas eram naturalmente mais fracas. Com a proteção da base de nível prata, seu poder defensivo melhoraria indiretamente. Vendo a atualização bem-sucedida para uma base de nível prata, David decidiu testar seu efeito no corpo humano. Ele tirou outro cristal do armazenamento e começou a absorvê-lo. Uma aura branca emergiu lentamente do cristal e rapidamente penetrou no corpo de David através de sua pele. Imediatamente, David sentiu como se uma força extremamente poderosa surgisse dentro dele. Gradualmente, essa força permeou seu corpo até a pele, formando um fino escudo de energia na superfície. Embora o escudo de energia fosse fino, David sentiu como se estivesse usando uma armadura grossa. Mesmo se ele fosse atingido por uma bala, provavelmente não iria passar. Movendo seu corpo, David também descobriu que o escudo de energia era liso como seda, não atrapalhando em nada seus movimentos. Agora, David ficou completamente encantado. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.